Ao longo da evolução das plantas, os gametas A. Tornaram-se cada vez mais isolados do meio externo e assim protegidos. B. Tornaram-se cada vez mais expostos ao meio externo, o que favorece o sucesso da fecundação. C. Mantiveram-se morfologicamente iguais em todos os grupos. D. Permaneceram dependentes de água para transporte e fecundação em todos os grupos. Ou E. Apareceram no mesmo grupo no qual também surgiram os tecidos vasculares como novidade evolutiva. Para resolvermos esta questão, vamos conhecer e estudar como ocorre a reprodução vegetal. Primeiro, os vegetais são seres eucariontes, ou seja, possuem núcleo organizado com membrana nuclear. São seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese e podem ser agrupados de acordo com a presença ou ausência de tecidos vasculares, flores e sementes. São 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. De acordo com os tecidos condutores, são chamadas de vasculares ou traqueófitas, e as que não possuem são avasculares. De acordo com a presença ou ausência de flores e sementes, as que não possuem flores são as briófitas e as pteridófitas, são chamadas de criptógamas. E as com flores, que são as gimnospermas e angiospermas, são chamadas de fanerógamas ou espermáfitas. As briófitas são os vegetais de porte mínimo, são as menores plantas existentes em porte, não apresentam tecidos vasculares, portanto são avasculares, e elas vivem em ambientes úmidos. Com relação à reprodução, elas podem apresentar tanto reprodução assexuada quanto sexuada. Na reprodução assexuada, partes da planta podem originar outro ser. Na sexuada, acontece por alternância de gerações. Existe uma geração temporária, que é esporofítica, e uma permanente gametofítica. As pteridófitas são de ambientes úmidos e sombreados e dependem da água para a reprodução. São as primeiras a apresentarem vasos condutores de seiva, porém não possuem flores nem sementes. Para explicar como funciona a reprodução das pteridófitas, vamos explicar o ciclo reprodutivo da samambaia. Você já viu uma samambaia? Na parte interna das folhas, ela possui algumas estruturas de coloração escuras, que são chamadas de soros. Dentro dos soros, existem diversos esporângios, e dentro deles, células que, por meiose, originam esporos. Cada esporângio ficará envolvido por uma camada de célula resistente, chamada de anel. Quando os esporos são liberados e atingem o solo, eles se desenvolvem formando uma estrutura chamada de prótalo, que é haploide, N. Ele produzirá tanto os gametas masculinos quanto os femininos. Por isso é chamado de monóico. Os anterozoides se locomoverão para um deles fecundar a oosfera, originando assim o zigoto, que originará o esporófito, que é diploide 2N. O esporófito crescerá sobre o prótalo, que morre. Ao se tornar uma planta adulta, o ciclo se reiniciará. Para as gimnospermas, são os primeiros vegetais a formarem flores e sementes. Propagam-se por meio das sementes, que não ficam alojadas dentro dos frutos. São terrestres de regiões temperadas e frias. Suas sementes possuem casca. A reprodução nas gimnospermas ocorre da seguinte forma: quando o esporófito amadurece sexualmente, ele desenvolverá ramos reprodutores, os estróbilos, também conhecidos como cones ou pinhas, que correspondem às flores das angiospermas e podem ser masculinas ou femininas. Os estróbilos têm os esporófitos, no caso do masculino chamado de microsporófilo e no feminino megasporófito, que formarão os esporângios que desenvolverão os esporos em seu interior. Os esporângios masculinos são chamados de microsporângios e em seu interior serão formados por meiose os micrósporos, que são haploides, que individualmente sofrerão mitose para formar duas células que permanecerão juntas e são chamadas de célula geradora e célula do tudo. Essas células ficarão protegidas por uma camada que compõe o grão de pólen, que é o gametófito masculino. Ao penetrar no óvulo, o grão de pólen germina, formando o tubo polínico que conduzirá ao núcleo masculino até o gameta feminino. Cada megasporângio é envolvido e possui uma pequena abertura, a micrópila, por onde os grãos de pólen
pólen penetrarão. O conjunto do megasporângio e envoltório, chamado de tegumento, forma o óvulo. Dentro do megasporângio será produzido por meiose 4 células haploides e 3 se degenerarão. O que resta é o megásporo, que sofrerá divisões por mitose para formar o megaprotalo, que é o gametófito feminino haploide. Ele originará os arquegônios, que em seu interior tem a oosfera, que é o gameta feminino. Atenção! O óvulo vegetal não é o gameta feminino como o do humano. A fecundação nas gimnospermas ocorre da seguinte forma: os grãos de pólen precisam ser transportados até os óvulos pelo vento, e esse transporte é chamado de polinização. Ao atingir o óvulo e o núcleo masculino, irá fundir-se com a oosfera, chamada de fecundação. Quando inicia o desenvolvimento do embrião fecundado do óvulo, chamamos de semente. A semente é formada de casca, endosperma primário, megasporângio e embrião. Quando o embrião romper a casca da semente, inicia-se o processo de germinação. Até a planta estar apta a captar do solo os nutrientes pela raiz para iniciar o processo da fotossíntese, o endosperma primário irá nutri-la. O endosperma é o tecido de reserva das sementes para nutrir o embrião. As angiospermas são os únicos vegetais que possuem frutos, assim como as angiospermas possuem sementes. Possuem o maior número de espécies. Podem ser herbáceas, que são as ervas, arbustivas, que são os arbustos, ou lenhosas, que são as árvores. A reprodução nas angiospermas também é sexuada e é por alternância de gerações. O órgão reprodutivo nas angiospermas é a flor. A maioria das flores é hermafrodita, ou seja, possui os sistemas reprodutores feminino e masculino. Porém, existem também flores masculinas e femininas, às vezes na mesma planta. Assim, podemos chamá-la de monóica. Vamos conhecer a estrutura da flor. As flores completas possuem 3 elementos: o pedúnculo, que é a haste que sustenta a flor e que a une ao caule, o receptáculo, que é a porção dilatada do pedúnculo, onde se inserem os verticilos florais, que são o cálice, e a corola, que são verticilos de proteção, e o androceu e gineceu, que são os verticilos de reprodução. O cálice é o conjunto de sépalas, que são folhas verdes modificadas. A corola é o conjunto de pétalas, que são folhas coloridas modificadas. O androceu, que é o órgão masculino da flor, é formado por estames. Cada estame é composto de filete, antera e conectivo. Nas anteras estão 2 sacos polínicos, onde os grãos de pólen serão produzidos. O gineceu, que é o órgão feminino da flor, é formado por um ou mais carpelos ou pistilos. Ele é formado de estigma, estilete e ovário. O estigma é a parte achatada, onde o grão de pólen entrará, e os óvulos estão no ovário. Nos sacos polínicos da antera serão produzidos por meiose os micrósporos, os esporos masculinos. Cada um gera um grão de pólen, que contém a célula geradora e a célula do tudo, que são haploides. A célula geradora formará por mitose 2 células espermáticas, que são os gametas masculinos N. No interior do óvulo está o megasporângio, que possui uma célula diploide, que formará por meiose 4 células haploides. 3 delas se degenerarão e a que resta sofrerá mitose 3 vezes, que formará o saco embrionário, que é o gametófito feminino. A polinização pode ser direta, que é a autopolinização, quando o grão de pólen entra em contato com o próprio estigma, ou indireta, quando o grão de pólen de uma flor entra em contato com o estigma de outra flor da mesma espécie. Ao atingir o estigma de uma flor que seja da mesma espécie, o pólen se rompe e formará o tubo polínico, que crescerá em direção à micrópila de um dos óvulos da flor. Uma das células espermátidas irá fundir-se com a oosfera e a outra com os 2 núcleos polares. Não estranhem, as angiospermas possuem dupla fecundação. Após fecundação, as pétalas, estilete e estigma cairão e passará para a formação do fruto e da semente. Vamos rever as alternativas? Como podemos ver, a alternativa que responde corretamente à questão é a A, que diz que os gametas tornaram-se cada vez mais isolados do meio externo e assim protegidos. Portanto, a alternativa A é a correta e assim encerramos a questão.